Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez, ao nosso encontro semanal para estudar a nossa fé, né? Espero que você tenha gostado dos nossos vídeos, que você possa dar um comentário aí, tá? Vamos preparar então o nosso coração, sem demoras, né? Vamos fechar nossos olhos, preparar nosso coração para a gente poder meditar a verdade que Deus ensina através da sua Santa Igreja. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa interceder por nós, abrir nossos ouvidos e nosso coração, para que possamos ser livres, para que possamos ter fé e acreditar no Deus do impossível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no último vídeo nós falamos sobre a criação dos anjos, um pouquinho sobre a criação. Então, falamos no primeiro artigo do Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje nós vamos ver sobre a criação do homem, Deus que criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Então vamos pegar o livro do Gênesis na nossa Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí no capítulo 1 está falando da criação, Deus que fez o universo, fez as plantas, fez os animais, E está falando aqui que por último, como chave de ouro da sua criação, Deus está dizendo aí no versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vimos que semana passada, falando sobre a criação dos anjos, os anjos são só imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que semelhança? Porque Paulo ensinava isso, nós produzimos Deus. Porque quando um casal se une através do sacramento do matrimônio e gera uma criança ali, você gera uma pessoa, a imagem, a imagem e semelhança de Deus, Criador. É uma imagem viva, de Deus que dá a sua graça ao ser humano, que chama o ser humano a ser co-criador junto com ele. Imagina o ser humano sendo gestado na barriga de uma mulher, e naquela célula pequena ali já tem o tamanho que aquela criança vai ter, o tamanho a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, o peso. Então Deus nos chama a graça de ser co-criadores com Ele. Gênesis capítulo 2, vira a página, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Versículo 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Se a gente pegar mais para cima nos versículos, por exemplo, versículo 18, a gente vai ver ali que o homem estava ali no paraíso, naquelas maravilhas, diante da cachoeira, dos animais, daquelas paisagens que Deus maravilhoso que Deus criou. E o homem falou assim, eu sei tudo muito bonito, muito mais, está faltando alguma coisa. Então Deus fez isso, fez o homem adormecer, e do lado do homem tirou uma costela, e fez a mulher. Por que tirou do lado assim a costela? Para que a mulher não seja nem mais nem menos que o homem, mas que seja um ser igual. E o homem, quando viu a mulher, ele ficou doido. Imagina você, homem, a mulher que é o ser mais belo que Deus criou, o último, é a cereja do bolo, foi criado. O professor Felipe falou uma coisa uma vez muito interessante, Por que Deus criou a mulher? Deus criou a mulher para salvar nós, homens. Porque quantas pessoas estão presas hoje? A maioria é homens. Quantas pessoas que brigam no trânsito? Homens. Então a mulher foi criada para salvar os homens. O homem estava lá no paraíso,
não estava satisfeito. Enquanto ele não viu a mulher, ele ficou doido, né? Olha a declaração, a primeira declaração da história que um homem fez a uma mulher. Osso dos meus ossos, carne de minha carne. Então a mulher foi criada para dar mais vida, seja uma companheira, né, junto do homem, para que os dois possam frutificar, crescer juntos no amor a Deus, né? E voltando à página, no capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 27, Deus abençoando eles, né? Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Versículo 28, do primeiro capítulo. Deus os abençoou, né? Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então Deus abençoou, né? Que eles frutificassem, que eles frutificassem, ou seja, que eles crescessem, né? E multiplicassem, né? Crescessem que no amor entre os dois e primeiramente o amor a Deus, né? Um casal, como é lindo você ver um casal temente a Deus, né? Que busca a Deus, os dois juntos buscando. Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, tem muitos casais assim que buscam a Deus, que são testemunho para nós que somos recém-casados, que busca a felicidade de um casamento está quando Deus é o centro, né? Quando Deus é o centro de um casamento, esse casamento nunca acaba, né? Então vamos lá pegar o nosso catecismo para a gente poder destrinchar melhor o assunto de hoje, né? A criação do homem. Olha só que parágrafo maravilhoso. 343 do catecismo está dizendo 343, perdão. 343. O homem é a obra-prima da criação. Olha que coisa maravilhosa. A gente diante de um pôr do sol, a gente diante do mar, né, diante de uma paisagem linda, dos animais, de toda a beleza que Deus criou, né? Se você que é cristão católico não se admira diante da natureza, você nunca vai ser um religioso. Se você não contempla, né, a criação que Deus criou, você nunca vai ser uma pessoa religiosa. Então, no meio dessas coisas maravilhosas que Deus criou, a obra-prima é o ser humano, né? E mais ainda a mulher, né, que foi criada por último, né? A mulher é a obra-prima da criação, né? Nós somos o rascunho, né? Tem um padre que um dia disse isso para um amigo meu, que nós somos o rascunho, nós homens. As mulheres não, a obra é a obra-prima, né? Então, o homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas, né? As outras criaturas foram criadas primeiro. O homem foi criado por último, né? O homem foi criado para que fosse chave de ouro, né? Para aquela chave de ouro na criação. Então, ou seja, Deus criou o mundo para quê? Para que eu e você vivêssemos nele, para que nós buscássemos a felicidade. E o primeiro parágrafo do catecismo diz isso, o parágrafo 27 do catecismo diz isso, que o desejo do homem está inscrito no coração dele. No nosso coração está escrito o desejo de Deus, o desejo da felicidade e da verdade que a gente não cessa de procurar. Então o homem é a obra-prima da criação. 355. O parágrafo 355 está dizendo aí, ó, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Quando nós vemos as reportagens de muitas pessoas dizendo que se existe vida em outros planetas, as pessoas ficam... A reportagem diz muito isso, né? Que encontramos vida em Marte. Às vezes é uma ameba, é uma célulazinha lá. Vida inteligente é uma coisa, gente. Vida, né, é outra. Você tem encontrado vida em outros planetas é uma coisa. Agora, você encontrar vida inteligente, se você perguntar para a igreja o que a igreja diz, se existe vida em outros planetas, a igreja vai dizer, não sei. Quem tem que provar isso vai ser o cientista. Mas eu, né, interpretando aquilo que o catecismo está nos dizendo, como no parágrafo penúltimo que eu disse, o homem é a obra-prima da criação. E o homem ocupa um lugar único na criação. Eu não creio que existe uma criação mais inteligente do que o ser humano. O ser humano, como o catecismo está dizendo, é a obra-prima, né? Ocupa um lugar único na criação, ou seja, um lugar importantíssimo.
O ser humano ocupa um lugar importantíssimo na criação. Então, nada e nem ninguém, né, da criação é mais importante que o ser humano. Então, eu não acredito que existe vida inteligente em outros planetas. Não acredito. Como o catecismo, a igreja nos diz, nós somos únicos. Né? Isso é interpretação minha. Não é a igreja dizendo que não existe, não. É eu que estou dizendo. E você não é obrigado a acreditar. Mas o que o catecismo está nos dizendo dá essa interpretação. Se eu sou único no universo, se eu ocupo um lugar único na criação, então eu sou a obra-prima, como está dizendo aqui o catecismo. Eu sou a obra-prima da criação. Né? Nada é mais belo, nada é mais importante do que o ser humano na criação. Né? Porque nós temos uma alma. Os animais não têm uma alma. O que caracteriza a nossa alma? Nós temos memória, nós temos vontade, nós temos consciência. Os animais não têm isso. O leão não sabe que ele é leão. O elefante não sabe que ele é elefante. Né? Ele não fica frustrado, os animais não ficam frustrados, não fica triste, não fica pensando, será que eu estou ofendendo a Deus, será que eu não estou ofendendo? Não penso isso, porque ele não tem alma. Nós não, nós temos alma. Né? Imagem e semelhança de Deus. 356. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Eu acabei de falar. Só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Os animais não têm essa capacidade de conhecer e amar o seu Criador. Não, eles vivem por instinto. Né? E lá na terceira parte do catecismo, que fala sobre os mandamentos, está falando lá que os animais dão glória a Deus quando eles nos servem. Quando eles nos servem na alimentação, quando eles nos servem para as vestimentas. Então os animais dão glória a Deus quando eles nos servem, porque eles foram criados para nos servir. Assim diz o catecismo. Ele é a única criatura, né? O homem é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Só o ser humano é chamado a compartilhar a vida com Deus. Foi para este fim que o homem foi criado. Qual é o fim, então, que eu fui criado? Por que eu fui criado? Por que você foi criado? Nós somos criados para nós participarmos da vida bem-aventurada com Deus. A vida bem-aventurada de Deus. Mas, Carlos, então a gente vai ser Deus? Não. A igreja ensina isso. Que numa corte de um rei, de uma rainha, né, o rei e a rainha ali são servidos por seus servos. Os servos ali não são o rei, não são a rainha, né, mas eles participam da vida, da majestade da realeza ali, do ambiente, da comida, do conforto. Né? Então, quando nós amamos a Deus, estamos entranhados em Deus, nós também podemos participar dessa vida bem-aventurada, dessa vida divina, cheia de graça, que Deus nos proporciona. Parágrafo 359. Esse parágrafo eu gosto muito desse parágrafo. Olha só o que esse parágrafo está dizendo. 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. O que é o Verbo encarnado? É Jesus. Jesus é o Verbo, né? Jesus é a palavra do Pai que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Então, a realidade, o mistério do homem. Eu e você somos um mistério. O que eu estou pensando, se eu não falar para você, você não fica sabendo. O que você está pensando, se eu não falar para mim, também não fico sabendo. Se você não me contar a sua vida, eu não vou ficar sabendo a sua vida. Se você não contar a sua vida para ninguém, ninguém vai saber da sua vida. Né? Então nós somos um mistério. Mas esse mistério de saber quem eu sou, por que existe o sentido da dor, o sentido do sofrimento, o sentido da família, o sentido do trabalho, se eu não conheço Jesus Cristo. É isso que esse parágrafo está dizendo. Enquanto o ser humano, o homem, não conhecer Jesus Cristo, ele é para si um mistério insondável. Né? O Papa João Paulo II, num documento, ele disse isso. Né? O homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável. Então, quando eu não conheço Jesus, eu não conheço essas coisas que eu acabei de dizer. Eu não sei qual é o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido do sofrimento, o sentido de ter uma família, de educar os meus filhos, de ter o sentido do trabalho. Se eu não conheço Jesus Cristo, a minha vida não tem sentido. Eu não dou sentido a essas realidades que eu e você passamos em todo o decorrer da nossa vida. E a igreja fala uma coisa maravilhosa,
que a maior caridade que você pode fazer para alguém é quando você leva Jesus para aquela pessoa. Quando você leva Jesus para aquela pessoa, você está fazendo uma das maiores graças que Deus deu para nós, né? Que é a caridade. Você leva Jesus, você dá sentido à vida de alguém. Às vezes a pessoa está precisando de um conselho. Às vezes, gente, a pessoa não está precisando nem que você dê um conselho, mas que as pessoas veem que é alguém que escute. Uma pessoa que você possa confiar. Será que você é uma pessoa que possa se confiar? Será que as pessoas quando te procuram porque confiam em você, esperam de você uma atitude, esperam de você um abraço, um sorriso? Quais são o tipo de pessoas que você se relaciona? As pessoas que você se relaciona são pessoas que merecem a sua confiança? São pessoas que você pode contar os seus problemas, que podem te ajudar nos seus problemas? Parágrafo 370. Parágrafo 370 dizendo: Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Né? Deus não é nem homem nem a mulher. Né? Deus Pai. Né? Só Deus Filho, né? Deus Jesus Cristo. Né? O Filho que assumiu a natureza de homem. Por que Jesus assumiu a natureza de um homem? Para que ele pudesse vir ser o novo Adão. Assim como Adão pecou lá no paraíso, né? E a desobediência entrou na realidade humana, Jesus Cristo é um novo Adão, assim como São Paulo diz lá no Novo Testamento. Jesus é um novo Adão que pela sua obediência nos redime e nos salva do pecado original. Então Deus não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, né? Espírito. Não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Então Deus não é nem homem, Deus não é nem mulher. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. Né? As perfeições do homem e da mulher, as características que o homem tem e as características que a mulher tem, manifestam algo da infinita perfeição de Deus. Né? As de uma mãe e as de um pai, de um esposo. Então Deus é uma mãe, Deus é um pai, Deus é um esposo, Deus é um amigo. Né? O homem ele é um ser forte, robusto, né? Porque Deus também é forte, Deus é robusto. A mulher é um ser delicado, belo. Deus também é um ser delicado, um Deus belo. Deus consegue nos tocar com a sua suavidade, com a sua delicadeza. Né? Quantas passagens bíblicas você vê Jesus sendo delicado com as pessoas? Né? Isso é muito mais próprio das mulheres. Então Deus dividiu entre o homem e a mulher as suas características. Então eu como homem, você aí como homem, você aí como mulher, nós temos características de Deus. Deus, né, quis dividir com nós a sua beleza, a sua inteligência, né, a sua capacidade de criar. Como eu falei, o ser humano ele é co-criador com Deus. Né? Ele tem a graça de criar outros seres humanos, né, através do ato sexual, né, de um homem e de uma mulher, unidos no matrimônio, né, nasce uma vida, nasce, né, um ser, imagem e semelhança de Deus. Parágrafo 362. Parágrafo 362. Está falando do corpo e da alma aqui. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Né? Então, o que forma o ser humano? O ser humano é um ser corpo e espírito. Ou seja, o corpo é matéria, né? E a alma é espiritual. Então, quando a alma, né, o que é a morte? Então, quando a alma ela se desprende do corpo, aí acontece a morte. Porque o corpo não está mais apto a suportar aquela alma, não está mais sendo capaz. Então, a alma se desprende daquele corpo e acontece a ruptura da morte. Né? Então, a morte não é aquele ser que a gente vê às vezes, em filmes de um capuz, né, com um capuz preto, com a foice na mão. Aquilo não é a morte. A morte é a separação da alma do corpo. 363. 363. Parágrafo. Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana inteira, né?
mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual do homem. Né? Na alma que existe, como eu falei, né? Existe a nossa memória, existe a nossa vontade, a nossa consciência, tudo na nossa alma. Né? Quando nós recebemos a absolvição dos nossos pecados com o Padre perdoa os nossos pecados e nos absorve na nossa alma. Esse sacramento vai direto na nossa alma e perdoa os nossos pecados. Faz a nossa alma sair mais branca, mais leve. Né? Assim como acontece no batismo. Quando a pessoa é batizada, aquela alma daquela pessoa, daquela criança, se torna mais branca do que a neve. Irradia a luz, porque aquela alma está completamente limpa. Se aquela pessoa que acabou de ser batizada morrer, ela vai imediatamente para o céu, porque os seus pecados e as penas do pecado foram apagadas. 364. O corpo, né? 363 falando da alma, 364 falando do corpo. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é o corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. Então, nosso corpo é animado por uma alma, né? Espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes na crise as pessoas perguntam se a igreja permite que se faça tatuagem no corpo. Eu dou a seguinte resposta: a igreja não aceita, a igreja não diz que não faz bem para o corpo, que a medicina diz que não faz bem para o nosso corpo. E existe um fato muito interessante: uma Ferrari, quando você compra uma Ferrari, né, quando alguém tem dinheiro compra uma Ferrari, é proibido por lei colocar qualquer tipo de adesivo na Ferrari. A pessoa pode ser presa. Então, se uma Ferrari é proibido botar qualquer tipo de adesivo, agora imagine nós, que somos imagens e semelhança de Deus. Ah, Carlos, mas eu já fiz tatuagem. Tudo bem, não faça. E ajude outras pessoas a não fazerem, porque nós somos templo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo dentro de Deus mora em nós. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Né? Quando as pessoas falecem, né, a igreja faz uma celebração chamada celebração das exéquias, ou seja, aquela pessoa, o padre ou o ministro extraordinário, faz uma celebração encomendando aquele corpo. Né? A igreja olha para isso, né, que aquele corpo tem valor, joga água benta, faz as leituras próprias daquela celebração, faz algumas orações, abençoa aquele corpo, abençoa a sepultura, porque aquele corpo um dia vai ressuscitar no dia que o Cristo voltar. O meu corpo, o seu corpo, vai ser ressuscitado. Quem morreu sem um braço, sem uma perna, quando Jesus voltar e restituir o corpo, vai nascer de novo um corpo completo, com perna, com braço, perfeito. Entendeu? A igreja dá valor também ao corpo. E nós, como cristãos, devemos dar valor ao nosso corpo. O Espírito Santo dentro de Deus mora em nós através do nosso batismo. A Santíssima Trindade faz morada dentro de nós. Né? Então devemos cuidar bem do nosso corpo, né? Nos alimentar bem, dormir bem. Né? (365) parágrafo. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Olha o que o parágrafo 365 diz. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. Graças à alma nós temos um corpo humano e vivo. Né? O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. Então, a união da alma e do corpo e da alma forma uma única natureza, a natureza humana. Não é uma natureza espiritual e nem uma natureza material, né? É uma única natureza humana, diferente do Cristo. Eu e você temos uma natureza, a natureza humana. Jesus não. Jesus tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. Jesus ele tem uma alma humana,
Jesus tem um corpo humano, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus. Então Jesus tem essas três realidades. Jesus é o único ser humano que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Eu e você só temos a natureza humana. Entendeu? 366. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Então, quando a relação sexual de um homem e de uma mulher, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele momento ali surge uma vida. Deus incute naquele ser humano que vai se nascer ali, Deus cria do nada uma alma e incute naquele ser, uma alma criada do nada. Não existe reencarnação, nada disso. A igreja não acredita em nada disso, gente. Então Deus cria uma alma do nada, né? E dá aquela pessoa. Olha só que coisa maravilhosa. Eu e você somos únicos. Não existe ninguém igual a você. Não queira se parecer com ninguém. Não queira se parecer com vocês meninas, se parecer com aquela mulher linda e maravilhosa. Vocês vão parecer com aquele jogador de futebol, aquele ator. Você é único. Nada nem ninguém é igual a você no mundo. Nem os gêmeos. Nem os gêmeos. Né? A identidade, né? Nossos digitais aqui mostram que nós somos únicos. Nós somos únicos. O Padre Léo falava assim, nosso DNA, né? DNA, Deus, o nosso autor. E nós somos únicos no mundo. 366 ainda. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais. A alma não é produzida pelos pais, somente o corpo. E é imortal. A alma é imortal. A alma não morre. Quando a alma se desprende do corpo, a alma vai imediatamente para o julgamento diante de Deus. São Miguel Arcanjo vai nos levar, nossa alma, diante do julgamento de Deus. Ali vai ser aberto o livro da nossa vida. O que nós fizemos de bom e o mal que nós fizemos e o bem que nós deixamos de fazer. Imagina só, eu já vi uma pesquisa de a maioria das pessoas que morrem, elas se arrependem do bem que deixaram de fazer. Elas não se arrependeram do mal que fizeram, elas se arrependeram do bem que deixaram de fazer. Poxa, eu era jovem, eu podia ter feito aquela ata, eu podia ter trabalhado na igreja, eu tinha o dom de cantar, eu tinha o dom de tocar instrumentos, eu tinha o dom de dar catequese, desperdicei minha juventude com besteira, com futilidade, e a pessoa na beira da morte. Né? Porque o que a gente leva da nossa vida é isso, é o bem que nós fazemos ao outro. Esse é o maior bem que nós podemos fazer. Para a gente ler todo esse parágrafo 366. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quanto da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Foi o que eu falei. A alma e o corpo das pessoas que morreram se desprenderam. Quando Jesus voltar na ressurreição, né, final, na sua vida final, essa alma com esse corpo vai se unir de novo e vai transformar num corpo glorioso. Assim como Cristo recebeu o seu corpo glorioso, nós também vamos ter, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, um corpo glorioso para viver com o Senhor no céu. Né? 371. Parágrafo 371 está dizendo aí, um para o outro. Né? Deus criou o ser humano, homem e mulher, um para o outro. Criados conjuntamente, Deus quer que o homem e a mulher, quer o homem e a mulher um para o outro. Né? Então Deus criou o homem para a mulher, um para o outro. A gente vê por aí homem com homem, mulher com mulher, né? Temos essas realidades hoje no nosso meio, mas aqui a palavra de Deus, como é um vídeo para católicos, ensinando o que a igreja ensina, então a igreja nos abre nossos olhos nisso. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Como nós vimos lá no Gênesis, o homem não estava satisfeito. O homem estava diante das maravilhas que Deus criou e não ficou satisfeito. Enquanto Deus não fez uma mulher, e o homem ficou doido. O homem ficou maluco na mulher. Agora sim, se agora eu acertou em cheio. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem ficou feliz porque viu que era um auxiliar, alguém que era igual a ele em dignidade. Né? E o 372 está dizendo aí sobre o matrimônio. Né? Quase aí no finalzinho do parágrafo 372. Ó.
no matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. É Deus dizendo para o primeiro homem e a primeira mulher: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ao transmitir a seu descendente a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. Foi o que eu falei. Então, o ser humano colabora com Deus na obra da criação humana, né? Nós somos co-criadores com Deus. Deus nos deu essa graça de ser co-criadores com Ele. Imagina dentro da barriga de uma mulher, uma criança sendo gestada, um ser humano, uma imagem e semelhança de Deus. É um milagre, né? Aquela célulazinha ali que foi crescendo, vai crescendo durante os meses, os bracinhos vão crescendo, as mãos, os pés, é um milagre da vida. Então, nessa aula de hoje, né, espero que você tenha gostado, tenha compreendido um pouco, né, que Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, né, Deus criou a realidade espiritual, que são os anjos, Deus criou a realidade material, que é o mundo que nós vivemos, e nós que somos a obra-prima da criação. O catecismo não está falando que os anjos são a obra-prima da criação. O catecismo não está falando isso. O catecismo está falando que o homem é a obra-prima da criação. Que você receba essa mensagem e possa alegrar o seu dia, esse final de semana, possa alegrar a sua vida, né, no meio dessa pandemia que nós vivemos. Né? Você é único, não existe ninguém igual a você nesse mundo, porque Deus escolheu você para que você seja único nessa vida. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um bom final de semana, tá? Que Nossa Senhora possa cobrir com seu manto sagrado a sua vida e possa fazer você perseverante para continuarmos o nosso curso de crise, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.